Eu me lembrei aqui do YouTube, cara. Vim fazer outro vídeo aqui que. Eu tenho um inscrito meu, cara, que tá tentando perguntar sobre a queda dos anjos, né, cara? Os anjos. Tipo, a porcentagem dos anjos que caíram, né, cara? Tipo. Eu me lembro como é que era esse negócio da terceira parte? Ou. Tipo, que. Naquela primeira realidade de Lúcifer, cara, deixa eu ver qual que é. Acho que eu quero tirar. Nesse canal que eles tiraram meu vídeo do The Lucifer, né, cara? Um dos melhores vídeos que eu fiz aqui, cara. Só que daí era a parte dos animes, né, cara? Daí fica um pouco dificultado, porque daí talvez irrite um pouco algumas pessoas, né, cara? Pessoas que são um pouco exaltadas, assim, né, cara? Tipo, quando você fala mal de algum cantor ou de alguma celebridade ou dos animes, dos jogos, os caras entram em pânico, né, cara? Os caras tipo, demonstra toda a sua dureza, digamos assim, né? Cadê aqui o tal esse daqui, né? Os caras removeram no meu canal lá o principal. E removeram também esse vídeo aqui da teoria dos 1000 anos, né, cara? Tudo Cara, pode. que essa realidade aqui, cara, que Lúcifer ele estava lá, cara. Ele estava lá no seu estado perfeito com Deus, né, cara? Tá vendo aqui que o cara fala Hashwalt, meu primeiro filho, né, cara? Um dos vídeos bons que eu fiz, né, cara? Hashwalt, meu primeiro filho. Daí eu coloquei que Lúcifer, meu primeiro filho, né, cara? Essa é a verdade, cara, que Deus falou, né? Nesse anime aqui, né, cara? Lúcifer, meu primeiro filho, né, cara? Que ele era o mais leal de todos os anjos, né, cara? Só que o cara começou a duvidar da sua lealdade, né? Por causa da sua beleza, né, cara? Mas digamos assim, cara, o que eu acredito, cara, é que nós, lá pra trás, lá na Guerra de Lúcifer, nós não tem nada a ver com aquele negócio lá, cara. Tipo, tipo a primeira resposta que eu dei ali, cara, é que nós não estamos presentes naquela criação lá, naquela guerra lá, então nós não temos nada a ver com aquilo, nós não estávamos sendo contado em nada naquilo lá, cara. Agora, depois da criação de Adão, nós estávamos junto com 100% de Deus, né, cara? Que menos 30, né? Ficou 70 para Deus, daí nós estávamos lá, duas pessoas vivas lá, integrando ali a nova criação de Deus, só que nós éramos anjos, né, cara? Diz lá que Adão era um anjo de luz, cara. Não era exatamente um homem sem nenhuma qualidade angelical, tipo andando assim pelado no meio da floresta, assim, sabe? Que nem muitas pessoas colocam, assim, né? Tipo um homem, um homem sem modos, assim, cara, sem modernidade nenhuma, tipo andando pelado no meio da floresta lá, como um animal lá, cara. Tipo, não é exatamente isso, cara. Ele tinha sua veste de luz, né? Como se fosse um anjo, só que eu não sei como é que era, cara. Porque isso daí é um segredo, né? Para que o homem não fique sendo remoído pelo que perdeu, como Lúcifer, né? Que ele tem toda a sua lembrança daquilo que foi perdido, né, cara? Por isso que o cara é muito remoído pelo que perdeu, né, cara? Mas voltando aqui, cara, eu dei ali uma nova resposta pro cara que, ó, cara, tipo, da primeira parte de Lúcifer, cara, nós não tem nenhuma contagem daquilo lá, né, cara? Contagem daquilo lá, né? Daí não tem, tipo, nós somos do 30, nós somos do 100. Daí com a criação do homem, daí aquela criação que já estava lá feita, nós éramos do 100% lá, que virou 70, né, cara? Tipo, 70 para Deus, 30 para Lúcifer, né, cara? Daí só que eram duas pessoas vivas, então, tipo, mais duas, né, cara? Mais duas pessoas. Mais duas pessoas para integrar os 70, né, cara? Daí, cara, tipo, que deu depois daquela repartição lá, né, cara? Daí depois disso, cara, da queda de Adão, cara, houve uma queda diferente, cara. Que eu entendo lá que todos os filhos dos homens estavam fadados a ir pro inferno independente das suas escolhas, cara.
E tipo, em casos raríssimos como Enoque era dado um tipo ultra especial de espera, assim, digamos, espera, assim, cara. Daí que talvez os caras falam que é negócio de salão das almas, ou sala de espera, sei lá o que, cara. Salão de espera, palácio de espera, sei lá o que. Daí, cara, que tipo, Deus tirou um homem que diz que é Enoque lá, cara, Enoque para o céu junto consigo, cara. Outros homens aí já não é dito nem confirmado nem nada, cara. E tirou um homem antes da vinda de Jesus, cara. Como testemunha, né? Como testemunha. Do que houve no dilúvio, né, cara? Tipo, as testemunhas de Deus, né? Sabe aquele negócio de testemunha de Jeová lá, cara? Tem a testemunha de Deus, né, cara? Tipo, daí Enoque supostamente é uma testemunha daquele ocorrido dos anjos caídos lá, cara. Tá bom, né? Tá bom. Daí, depois da queda de Adão, cara, todos os homens pertenciam automaticamente ao reino de Lúcifer, ao inferno, né, cara? Infelizmente. Porque diz que Adão foi tirado do inferno, então Adão também estava condenado, cara, mesmo tendo pedido perdão a Deus, né, cara? Ele, pelo seu pecado, estava nas mãos do inferno eternamente, né, cara? Mas daí diz que depois Deus deixou eles lá num tipo de situação que eu não sei como é, cara. Sei lá como é que seja, cara. Se é só acorrentado, separado, talvez até de fato em tormento, cara. Seja lá o que for. Que não diz, cara, nem no livro apócrifo diz direito, cara. Isso. E daí ele ficou esperando, cara. Ficou esperando a volta de Jesus para poder ser tirado daquela situação infernal, né, cara? Todos os homens pertenciam ao inferno independente da sua escolha, cara. Das suas maldades, né, cara? Por o simples fato da queda de Adão, né, cara? E depois que Jesus veio, daí foi começada uma nova contagem caso por caso, né, cara? Que todos os homens têm a opção, cara. Que nem aquela imagem que eu fiz ali, cara. Que é essa aqui, né, cara? Que é essa aqui que do homem andando em uma avenida da escuridão e a avenida da luz, cara. Nós estamos com a opção mais bem avantajada depois da queda, que nós estamos do lado da escuridão, do lado da luz, cara. E isso também eu ouvindo muitas visões que eu tenho assim por causa dessas batalhas espirituais, cara, que é um lado direito à luz, o esquerdo à escuridão, cara. Do seu lado, cara, do seu lado, aqui do seu ladinho aqui tá aqui os anjos e do outro lado tá os demônios, cara. Tipo, como se fosse mesmo um jogo de futebol, sabe, cara? Acredite em você ou não, cara. Como se fosse mesmo. Mas daí tem a parte das dimensões celestiais que vem por cima, daí ataca os demônios por cima também, cara. Mas eu acredito, cara, que teve essas etapas aí, cara, nós estávamos lá junto com os 70, daí, por cento de Deus. Lucifer só tinha seu número lá, simplesmente seu número travado lá nos que caíram, né, cara? Daí Lucifer também fez isso tudo pra tentar adquirir novos soldados, né, cara? Daí, cara, ele foi lá e, e seduziu primeiro Eva, depois Adão, né, cara? Daí caiu aqueles dois lá, daí pra ser criada a semente de Caim, né, cara? Que tem uma perdição além, cara. Além da normalidade, um tipo de perdição quase que predestinada, cara, sabe? Quase que predestinada, seja lá como é que seria um filho de Caim nascer hoje aqui na Terra, se fosse, né, cara? Se o cara fosse nascido hoje agora aqui na Terra, como seria a sua vida, né, cara? O filho de Caim, aquele Caim que matou Abel, cara, com as próprias mãos. Se um filho de Caim tipo, nascesse agora mesmo, que como seria a mente dele, né, cara? Porque ele já foi pego de volta por Satanás, né, cara?
Teve Adão, né, cara? Adão e Eva, daí eles saíram, né, cara? Daí Caim de novo, cara. Ele foi pego de volta por Satanás, né, cara? Daí depois disso, cara, que agora que se um filho de Caim tivesse vivo, eu não sei como é que seria, cara. Mas daí dessa queda de Adão, cara, que a gente vê para cá, todos os homens pertenciam automaticamente à linhagem da serpente, tipo, da queda eterna, né, cara? E poucos homens foram selecionados como testemunhas, né, cara? Mas ainda assim diz que Adão foi retirado do inferno, então, ou seja, todos estavam destinados ao tormento, né, cara? Daí depois de muito tempo, cara, que seja como foi feito isso, cara, se foi por salão das almas, foi por tormento, é, o tormento moderado do inferno, cara, ou seja lá o que for, cara. É, cara, eu acho que daí agora que chegou os dias de hoje, cara, que depois de toda essa loucura aí, cara, que daí Deus reverteu lá que todos os homens estavam fadados ao inferno eterno, cara. A não ser poucas raríssimas exceções, mas como Enoque, né, como testemunha ainda por cima, cara. Daí que nasceu daí a nova situação de hoje, que é caso por caso, né, cara? Você pode estar na porcentagem de Satanás e pode ficar pulando, né, cara? Se fosse falar uma bestalhamento, talvez, cara, ficar pulando assim, tipo, eu tô. Hoje eu sou matador, amanhã eu sou um padre, depois da manhã eu sou um matador, depois da manhã eu sou um padre. E vai indo, cara, um pastor, e vai indo, cara, vai indo, até a contagem final, cara, das suas atitudes, cara. Tipo, daí finalmente você foi pulando, 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 até que finalmente Deus falou, cara, vamos fazer aqui então a contagem aqui, cara. E chegou o fim, cara. Agora você vai ter que ficar parado num lado específico para toda a eternidade, cara. Vai ficar na escuridão eterna ou na luz eterna, cara. Mas ainda assim existem casos que daí já não sei se eu posso confirmar, cara, que satanista estava lá morrendo lá, cara, ou pessoas comuns estavam morrendo, pedir perdão a Deus e foi pro céu, cara. Daí eu não sei, cara. Daí eu não sei, cara, mas digamos que hoje nós estamos entre o meio termo da contagem de Satanás ou da luz, cara, de Deus, né, cara? Mas daí que, por isso que há tanta pressão, né, que há tanta tecnologia, tantas mulheres, cara. É tipo, não que todos os caras, todos os homens tenham uma mulher bonita dessa aqui, né, cara? Ajoelhado pra tu, falando que você pode fazer o que quiser com ela, né, cara? Uma Lilith da vida, né, cara? Nem todos os homens recebem essa tentação desse tipo, né, cara? Tem homens que são só tentados em ficar com uma mulher, né, cara? Recebe uma mulher de Deus, o cara vai lá e aparece umas 10 mulheres por dia falando que é o cara, né? Daí o cara tem que ficar se segurando, né, cara? Segurando, segurando. Ou os caras são tentados na violência, né, cara? Tipo, os caras têm suas mulheres, seus filhos, né? Muitos caras são assim. Daí o cara é tentado pelo espírito da brutalidade, da violência, né, cara? Que foi acometido Caim também, né, cara? O cara fica se segurando assim, e qualquer coisa o cara já comete um assassinato, né, cara? Tem muitos casos assim, né, cara? Ou o cara que é tentado a roubar, cara, ou o cara que é tentado a se corromper politicamente. É... Os mais atormentados são os pobres, né, os simples pobres, né, cara? Ou os homens de linhagem real, cara, que daí, cara, existe uma tentação, eu acho, né, cara, eu acho que é uma tentação dos anjos caídos para que se corrompa, né, cara? Faça parte do exército de Satanás, né, cara? Daí, cara, aí que entra aqui essas coisas que também, né, cara, as mulheres demoníacas, né, cara? Acredite você não, cara. Mas então, cara, sobre a contagem final, no seu estágio final, sim, nós estamos lá com os 70% de Deus, cara. Mas eu não sei bem, cara. Que daí esse inscrito aqui, cara. O inscrito ali, o. Deixa eu ver aqui de novo no meu próprio vídeo, né, cara? O Gabriel Friedrich. Gabriel Friedrich.
Cara, então, daí o cara pergunta, então, na sua visão, se a terça parte que restou não somos nós, você concorda que um terço ficou com Deus e outro terço parte escolheu Satanás? Quem são até a outra parte que sobrou, né? Que é tipo como se fosse. É como se eu consigo entender como que ele tá perguntando se nós estivéssemos desde da parte de trás lá, cara. Que é como se a gente já tivesse feito uma escolha vindo de toda a parte de trás lá, cara. Daí que eu disse que não, né? Que não é assim que funciona. Daí ele está perguntando se nós somos o outro por cento que está como se fosse os outros 30%, cara. No caso aqui que eu consigo pensar agora, cara, é que nós estamos caso por caso, né, cara? Caso por caso, cara. Um a um, cara, um a um vai sendo contado, cara. Todas as vidas que se perdem, cara. Então esse negócio de porcentagem é real. Aonde nós estamos, cara? Cara, aonde nós estamos depende só de cada um, né, cara? Não dá pra dizer que, mais 30% de Deus, mais 10% de Satanás. Tipo, as colheitas, cara, as colheitas, sabe que as colheitas podem ser desastrosas ou extremamente boas, né, cara? Então, nós não estamos exatamente contados agora. Tipo, aqui na Terra nós não estamos contados em nada, né, cara? Tem uma pré-contagem, digamos que pra Deus, né, cara? Por isso que diz que riscarei o seu nome do livro da vida. Ou. É, tipo. Deus está chamando, Satanás está chamando, nós estamos aqui na pré-contagem, né, cara? Só isso que nós estamos, cara. Na pré-contagem, cara. Agora a contagem final nós vamos lá pro 70% para integrar um número que é não dito, né, cara? Um número não dito dos 30% para recuperar os 100%, daí ou mais ainda, cara. Tipo, por causa da procriação do homem, que daí eu não sei, cara. Sei lá quanto, cara. Pode ser. Sei lá, cara. Se é 12 tribos celestiais e 12 tribos na Terra, cara. Então, no mínimo, sei lá, cara. 2 vezes 70, cara? 2 vezes 70? Será, né? 2 vezes 70? Se fosse de fato que você sabe que existe. Supostamente existe a tribo celestial. Exatamente como tá aqui, né? E a tribo da Terra, né, cara? 12 e 12, né? 12 e 12. 12 tribos, 12 nações celestiais, né, cara? Ou muito mais, cara. Sei lá, muito mais, cara. Sei lá, cara, muito mais que isso, cara. Ou seja, não dá pra dizer a porcentagem, cara, porque se fosse por baixão assim, cara, nós vamos integrar lá os 70, né, cara? Que era 100 para 70, mas daí não dá pra dizer quanto, cara. Porque tem os dois aspectos do um por um, né? Será contado um por um. E também da procriação do homem, cara. E também nos 1000 anos que os homens viverão em paz na Terra, né, cara? Seus filhos viverão 1000 anos, cara. Ou um homem viverá 1000 anos, terá muitos filhos. Ou seja, cara, é um negócio que com certeza deixa Lúcifer atormentado, né, cara? Então é um segredo e também a porcentagem é meio que. É um segredo, né? E não há como ser contado, cara. Não há como ser contado, cara. Você tem que pensar, cara. Se você acredita que é 12 tribos celestiais, 12 tribos na Terra, daí é o dobro, cara. É o dobro do que era pra ter. Vai. No mínimo o dobro, né, cara? Se for sem contar a tribo celestial, é o 30 mais caso por caso, tipo 30 mais caso por caso, ou só caso por caso, e mais as procriações do homem, que daí já é um negócio. Sei lá quanto, cara, sei lá quanto, né? Porque daí tem outras teorias que entram em tudo esse negócio, cara. Se você acredita nas tribos celestiais, ou se você acredita que o mundo está sendo resetado periodicamente em 600 anos, mais ou menos, ou 600, 700 anos, em 600, 700 anos o mundo será resetado.
Então é a colheita, cara, é a grande colheita, cara. Então, basicamente, cara, quantas mentiras não são ditas, cara? Que daí entra num negócio que é o segredo, né, cara? Alguns caras até falam umas coisas que eu não concordo, que falam que o reinado de Jesus já passou, cara. E nós estamos aqui, tipo, um pós-apocalipse que ninguém sabe, que daí você tem que acreditar que o apocalipse já passou, né, cara? Daí não sei, cara. Mas é isso, cara. É uma resposta um pouco difícil, né? É uma resposta um pouco dispersa, cara, mas é que é um segredo, cara. Não, tipo, não adianta tentar dar uma DTO e falar, cara, eu vou dar a porcentagem certinho aqui. Depende da sua crença, cara. Se você é um dos caras lá, que nem o Kanadeshu lá, que falou também que tem 12 tribos celestiais, cara. Pode haver muito, cara, muitas porcentagens além do que já foi dito antes. Dessa terça parte que é 30% que foi com o Lucifer, né? 30% do 100%. Daí aqui ele tá falando como se fosse 30 trintinha para Deus, trintinha para Satanás, e daí trintinha que somos nós. Daí esse não é bem assim que eu penso, cara. Que daí falei, a terça parte nós somos nós. Se um é Deus e outro Satanás, quem que são outros, né? Daí, cara, é que daí você tem que pensar que aquela contagem lá de trás não conta, então quer dizer que nós somos casa a casa, né, cara? Casa a casa, e o resto do que você acredita, cara, do que você acredita, pode quebrar todas as contagens, cara, pode quebrar todas as contagens, porque daí é um segredo de Deus, cara. Nem Lucifer sabe, cara, quantos irão pro céu, quantos irão pro inferno. Lucifer é abaixo de Deus, cara. E o Messias disse que não sabe o dia do fim, cara. Então todos estão abaixo de Deus sem saber o que vai acontecer realmente. A não ser por visões específicas, mas ainda assim a própria visão é uma representação daquilo que vai acontecer. E outras são representações reais daquilo que vai acontecer, mas ainda assim, cara, existe todo o processo, cara, que existe sim uma certa quebra, cara, uma quebra da realidade, que Lucifer, cara, ele pode decidir certas coisas por si próprio, cara. E é por isso que eu acho que o jogo está indo, tá indo, cara, o jogo tá indo. As pessoas estão escolhendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão escolhendo, estão morrendo. Tem um cara lá que se vende por os Illuminati, tem outro que não. E vai indo, cara, vai indo. Pode ser haver uma quebra da realidade que pode acontecer o apocalipse amanhã ou daqui 1000 anos, cara. Pode ser uma. Cara, é um segredo, cara. Por isso que eu acho que o pensamento de Deus, ninguém pode sondar os pensamentos de Deus, cara. Porque Deus, eu acho que ele consegue enxergar o estágio final de alguém, cara, mesmo que siga todos os caminhos possíveis, cara. No estágio final, cara, que algumas vezes eu me sinto também um pouco incomodado por isso, cara. Mas acho que Deus, cara, o método pensamento de Deus, cara, ele pega todas as realidades que poderiam ocorrer, cara, e daí ele joga tudo pro resultado final, cara. Daí ele dá uma profecia um pouco retorcida, assim, da realidade. Daí os caras começam a ficar meio doido da cabeça, começam a ficar doido, assim. Ou até Lucifer, cara. Que daí o cara não sabe exatamente o que tá acontecendo. Começa a também entrar em remorso, né, cara. Eu tinha uma visão que o cara tava segurando as suas asas cortadas, né, cara. Cara, assim, não parecia nem um pouco o deus Lúcifer que ele diz que é, né, cara? O cara parece um simples jovem de 18 anos espancado no meio da prisão, cara. O cara não parece nem um pouco Deus, cara. O cara não parece Deus, não parece face de Deus, não tem os olhos de Deus, cara. Não tem as asas que tinha antes, cara. Não tem ouro, cara, reluzente, cara.
Eu vi algumas visões que o cara tava desfilando de capa de ouro, cara. Mas é tudo uma projeção, cara. Eles estão presos na escuridão infernal, cara. Alguns têm armaduras, cara. Mas esse tal Deus aí, Lúcifer aí, que se proclama como Deus, não é nem remotamente o Deus que ele diz que é, cara. Um negócio que eu fiz uma grande ofensa pro reino espiritual que eu tinha falado, cara. Que é o. Não sei se é aqui, ó. É que eu disse que o. Sei lá, cara. Cara, eu acho que foi aqui, né, cara? Eu fiz uma grande ofensa do mundo espiritual, cara. Que foi já bem pago, né? Bem pago que eu disse que eu fiz uma ofensa extremamente grande contra os caras, né, cara? Que o Elon Musk lá, o tal do bonzão, cara, da armadura do Baphomet, né, cara, do demônio Baphomet, foi lá e foi jogar o jogo ao vivo e foi foi derrotado, cara. E daí o cara saiu vazado da stream como derrotado, cara. Cara, esse cara aqui que não tem 100.500 demônios no corpo, esse cara aqui, o Elon Musk, cara. Cara, o cara aí não é nada além de um derrotado, cara. O cara não consegue nem sequer ganhar num jogo, cara. Ganhar num jogo. Então, uma coisa que eu falei contra o Satanás, cara, se você quer saber se tu é Deus, cara, então simplesmente joga um jogo online pra você ver o tamanho do Deus que tu é, cara. Um jogo online é capaz de quebrar a tua divindade, cara. Por quê? Porque ela é falsa, cara. O cara tem um cérebro capaz de ser enganado. O cara tem um corpo capaz de ser destruído. Tem uma mente capaz de ser suprimida. Cara, esse cara aí é tão Deus quanto um bêbado caído na esquina, cara. Esse é o Deus que Lúcifer é, cara. Tão grande o Deus que ele é, cara. O cara é o Deus que tá lá dentro lá da casa de prostituição, cara. Esse é o Deus que ele é, cara. Tá lá se vendendo seu corpo, cara. Na casa de prostituição, cara. Esse é o Deus que Lúcifer é, cara. É o Deus que tá sacrificando crianças, cara, pelo seu suposto bem, cara. Esse é o pequeno Deus, cara. Não, esse é o gigantesco Deus que Lúcifer é, cara. O Deus que cabe na palma da mão, cara. Que cabe dentro do bolso, cara. Esse é o Deus que ele é, cara. Mas beleza, cara? Obrigado por ter escutado, né, cara? Espero que dentro de todas essas palavras a pessoa entenda que é um segredo, né, cara? Não é uma porcentagem exata da matemática que dá pra fazer com a cabeça do homem, cara. É um segredo que acho que é assim, desse jeito, para que ninguém se autoproclame como sábio, cara. O negócio que eu fiquei incomodado aqui, que o Samuel Benini veio aqui no meu vídeo, ele falou aqui no comentário, né, cara? Ele falou, cara, não há furos na minha teoria. Você compreende? Daí, tipo, o cara falou, e Lúcifer não foi morto antes porque ele vai ser morto perante toda a criação depois. Tudo bem, cara. Você disse que Lúcifer deve ser mantido para sofrer uma morte diante de toda a criação. Tudo bem, cara. Eu entendo isso, cara. Mas o cara falou que, minha teoria não há furos? Cara. Daí você tá sendo injusto, cara. Você tá sendo injusto com você mesmo e com os outros, cara. Se eu falar que sua teoria não há furos, cara. Nossa, cara. Daí é pura pilantragem, cara. Isso daí é pura tentativa de manter o orgulho a qualquer preço, né, cara? Daí não dá, cara. Mas beleza, cara. Obrigado por ter escutado, cara. Você aqui, o escrito Gabriel Friedrich, né? Friedrich. Se for seu nome mesmo, né? Gabriel Friedrich. Cara, eu acho que é um segredo e é assim pra ser, né, cara? Agora, da porcentagem final, nós vamos lá com os 70 que é pra 100. Vai se tornar 100, daí vai ser bem mais que 100, eu acho, cara. Falando com a real mesmo, cara. Bem mais que 100, né, cara? Daí. Cara.
Mas agora é pessoas a pessoas, cara. Pessoas a pessoas. Mas beleza, cara? Obrigado por ter escutado, né, cara? Eu fiquei um pouquinho chateado ali com esse tal desse Samuel Benino, que eu pensei que o cara iria tentar fazer um raciocínio bom, cara. Mas o cara dizendo simplesmente que a sua teoria não há furo, isso é só orgulho também, né, cara? Mas obrigado por ter escutado, né, cara?